O programa Câmara em Debate é a oportunidade que a Câmara de Maceió está dando a você, para que você conheça o perfil da nova Câmara. Ela aumentou, ficou muito mais representativa e, por isso, há necessidade de que você conheça individualmente cada vereador. No programa de hoje, estamos recebendo a vereadora Olívia Tenório, eleita para o primeiro mandato pelo MDB. Vereadora, obrigado pela sua presença e, como temos feito com todos os vereadores, mesmo com essa multiplicidade de informações, é possível que as pessoas não saibam ainda quem é Olívia Tenório. Quem é Olívia Tenório? Oi, Marco. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e parabenizar realmente pela ideia do projeto. Eu acho muito importante porque muitas vezes a gente não sabe quem são as pessoas e por isso deixa de cobrar, deixa de fazer as indagações que são necessárias e realmente essa oportunidade que você está dando agora para todos os telespectadores faz uma diferença fenomenal na hora de a gente construir uma sociedade melhor. Quem é Olívia Tenório? Admito que é uma pergunta bem interessante porque ninguém é apenas uma coisa. A Olívia hoje é uma diversidade. Hoje em dia eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou advogada, mas nesse momento, algo que eu acho que está muito forte em mim é em estar vereadora. Mas por que eu falo que está muito forte? Muitas pessoas se perdem um pouco no que é a função do vereador, mas eu sempre entendi que o político, de maneira geral, é aquela pessoa que está ali para conhecer os problemas da sociedade e tentar resolver. Não quer dizer que vai ficar tudo lindo da noite para o dia, mas tentar encontrar a melhor maneira, a maneira onde as pessoas vão se beneficiar, onde a gente vai conseguir realmente levar uma qualidade de vida melhor. E a partir do momento que eu descobri que estava grávida, quando eu descobri que estava vindo essa bençãozinha de Deus aqui, eu tive uma necessidade ainda maior, ainda mais forte, de deixar Maceió uma cidade com mais paz, uma cidade com mais oportunidades de emprego, uma cidade com mais igualdade, porque é a cidade que eu quero criar minha filha. Então tem que ser uma cidade que eu acho que é uma cidade que ela merece. E se ela merece, eu sei que todos os maceienses merecem. Isso me deu mais vontade de correr atrás, de estudar, de me profissionalizar e de procurar realmente os melhores projetos para Maceió. Então hoje eu acho que a Olívia é essa pessoa um pouco sonhadora, admito, mas com muita vontade de fazer e de correr atrás. A política está no seu DNA. Pai deputado, mãe prefeita, mas o que te motiva para a política? O que te motivou para entrar na política? Eu vou contar uma história engraçada para você, Marco. O meu pai, ele é deputado eleito desde que eu tenho 2 anos de idade. Minha mãe passou 8 anos como prefeita no município de Champreta, mas não foi por conta de nenhum dos dois que eu decidi entrar na política. Foi por conta de 2 outras pessoas que são essenciais na minha formação. Uma delas é o meu avô, Antônio Coimbra. Ele foi prefeito em Boca da Mata, é a cidade que minha mãe nasceu, na verdade. Ele, na época, era prefeito de São Miguel dos Campos, ele que, junto com outras figuras políticas, conseguiu declarar a emancipação política. E ele era muito, muito apaixonado por Boca da Mata. E realmente ele foi o tipo de político que entregou a vida pela cidade, de fazer tudo o que ele podia e mais um pouco, numa época onde a política era muito mais próxima, onde todo mundo se conhecia muito mais no porta a porta. Ele pegava o carro dele para tentar ajudar, ele tirava do bolso dele para tentar ajudar, ele realmente foi um homem que se doou muito a isso. Quando ele faleceu, eu tinha uns 17, 18 anos, e é uma pessoa que me inspira até hoje a ser uma pessoa melhor. Obviamente, com os meus pais, eu conheci mais de perto o que é a política, eu vivi na pele desde criança, fui crescendo, mas sempre na dúvida, quero ou não quero essa vida? Porque é uma vida que exige muita dedicação e muita abdicação também. E fui morar em Brasília, sou formada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o deputado, hoje vice-prefeito Ronaldo Lessa. E o Ronaldo foi um grande mentor para mim, porque eu já conhecia a política na prática, a política de estar na rua, de estar no corpo a corpo, de conversar com as pessoas, mas não conhecia a parte institucional, a parte realmente de você escrever um projeto de lei, de você brigar, de você receber as consequências por brigar com gente grande, e eu vi tudo isso no Ronaldo.
Ronaldo foi uma pessoa que eu vi que a gente conversava com ele, Ronaldo, não faça um pronunciamento contra tal pessoa que você pode, tem aquele processo que pode te prejudicar. Ele, no dia que eu ficar calado, por medo de um processo, eu saio da política. E ele falava, encarava as consequências, mas por acreditar realmente que aquilo era o certo, ele fazia. Então, essa parte institucional que eu não conhecia, porque eu não estava dentro dos mandatos dos meus pais, eu aprendi com o Ronaldo Lessa. Então, juntou tudo e eu pensei, poxa, é difícil, mas é assim que eu me vejo hoje fazendo a minha parte para mudar o mundo. Então, vou correr atrás disso. Aí juntou um pouquinho de tudo isso e hoje em dia estou aqui. Vereadora, a senhora deu algumas pistas aí de como deverá ser sua atuação em função desse momento tão importante, né, para a sua vida, o que mais tem transformado a sua vida no momento. Mas, independente também desse momento, quais bandeiras, quais as outras bandeiras ou pautas que a senhora traz para o plenário também da casa? Eu sempre gostei de falar um pouco sobre tudo, na verdade. Mas se essa prática da política me ensinou alguma coisa, é que quem faz tudo, no fim do dia, não faz nada. Então, a gente realmente, por mais que tenha que entender um pouco de cada coisa, tem que se especializar realmente em algo que precise de uma urgência nesse momento. E em reunião com toda a minha equipe, nós definimos algumas bandeiras que queremos levantar com mais força aqui no plenário da Câmara. Uma delas, obviamente, como eu falei em toda a campanha, é a questão da mulher. Por que a questão da mulher? Quer dizer que somos mais importantes que os homens? De jeito nenhum, não é isso. Mas, infelizmente, por questão de toda uma cultura patriarcal que a gente tem, nós sabemos que as mulheres ainda são muito desvalorizadas. O que a gente fala não tem o mesmo peso. Quando a gente se impõe, mas você é muito bruta. Quando a gente não se impõe, mas você é muito calada, você não vai para canto nenhum. Então, sempre tem uma crítica, independente do que a mulher faça. A mulher na política, ou porque é filha do político, ou porque está tendo um caso com alguém. A mulher, quando chega numa firma, mas só vai crescer de cargo se encontrar com o chefe mais tarde. Sempre tem essas piadinhas de teor sexual, infelizmente, e que a mulher encontra em toda a questão profissional da vida. Infelizmente, a mulher hoje no Brasil precisa se capacitar 3 vezes mais para conseguir, talvez, ter o mesmo salário que um homem. Então, por encontrar tantas coisas negativas que a mulher vem sofrendo, não por culpa de uma pessoa, mas por toda uma cultura que a gente vem de muito tempo, eu vejo a necessidade a necessidade da luta da mulher ser cada vez mais incisiva, ser cada vez com a voz mais alta. E eu quero aproveitar os privilégios que eu tive, admito que tive privilégios por ter um pai que me apoiou muito, uma mãe que me ensinou muito. Então, eu quero aproveitar esses privilégios para poder realmente dar voz às mulheres que não tiveram a mesma sorte que eu. Além disso, uma bandeira que eu acho que é essencial é a educação. Vejo muitas pessoas falando de educação, sobre valorizar os profissionais de educação, que é realmente muito importante, mas que acabam esquecendo da outra parte da educação, que é valorizar o aluno, que é valorizar toda a estrutura da educação. Então, eu acredito que precisamos trabalhar a educação macro. É valorizar o profissional? Sim, isso é essencial, é o primeiro passo que devemos dar, mas além de valorizar financeiramente o profissional, é valorizar o trabalho dele, dando para ele condições de fazer um bom trabalho. Como, por exemplo, estar dentro da escola profissionais de saúde mental, tanto psicólogos quanto pessoas da assistência social, tanto para ajudar o professor, que muitas vezes precisa, mas também para analisar como é que estão os alunos naquele momento. Muitas vezes um aluno, de repente, muda o seu comportamento e nós, que não temos um entendimento de saúde mental, pensa que é apenas uma malcriação, mas o profissional de saúde mental começa a identificar talvez uma dislexia, talvez algum problema dentro de casa, talvez algum tipo de violência, e que, se detectado logo no início, pode ajudar aquela criança. Então, quando eu falo sobre o sentido macro, é valorizar o professor, é ter um cuidado maior com o aluno, é ter um cuidado com a infraestrutura da escola. Por exemplo, saco vazio não para em pé, todo mundo conhece essa máxima, né? Como que eu posso obrigar um aluno a prestar atenção, a aprender aquela matéria, a tirar boas notas, se ele está com tanta fome que não consegue entender o que está acontecendo? Como que eu posso obrigar um aluno a estar lá sentadinho na cadeira sem fazer nenhuma bagunça, sem levantar para ficar indo no banheiro direto, se ele está morrendo de calor e eu não ligo um ventilador para ajudar aquele aluno? Então, toda essa infraestrutura também é no meio da educação.
Por isso que eu falo uma educação no sentido macro. É com certeza uma das minhas principais bandeiras. Eu acredito que a gente tem muito o que avançar e é trabalhando com a educação, desde cedo, que a gente consegue evitar problemas no futuro. Porque não adianta apenas trabalhar com paliativo. A gente encontrar um problema, ir lá e resolver e evitar que o problema aconteça. De nada vai adiantar. Então, claro, junto com isso, vem outras pautas que eu gosto muito, como trabalhar com saúde mental, como trabalhar com desenvolvimento sustentável. Toda a sustentabilidade a gente sabe que é importante. Trabalhar com ciência e tecnologia, você dá a oportunidade dos nossos cientistas se desenvolverem. A gente percebeu na pandemia o tanto que isso é importante. Claro que tem outras pautas, mas hoje, que eu estou estudando mais, que eu estou correndo mais atrás, eu te falaria essas duas, a mulher e a educação. Tem um detalhe na sua carreira, né, pelo menos ligado à vida pública, antes da chegada à Câmara de Vereadores, que é o fato de ter atuado também na Secretaria de Esportes. E o casamento Educação-Esportes também, ele é perfeito. Você acha que pode contribuir também, isso contribuiu também para a sua formação, poderá entrar na sua pauta aqui na casa? Sem dúvida nenhuma. Eu admito que nunca fui muito boa no esporte, sempre fui um pouco perna de pau, na verdade, mas sempre fui muito entusiasta, porque eu vi de perto. E quando eu falo que vi de perto, não é pela televisão, são pessoas que eu conheci mesmo. A diferença que o esporte pode fazer na vida de uma pessoa. Uma pessoa que, infelizmente, pela sociedade que a gente mora, estava às margens da sociedade, pessoas com a questão de renda muito mais baixa do que a média, e que eu via sofrendo ali, precisando de uma oportunidade, e foi através do esporte que conseguiu ter uma questão de melhorias de renda, que conseguiu ter uma questão de melhor educação, e quando eu falo educação não é o português, a matemática, mas é a educação de vida mesmo, de saber respeitar as outras pessoas, de entender limites. O esporte, ele não é apenas um lazer, o esporte realmente educa, o esporte cria, e a gente percebe aí tanto de atleta fantástico que a gente tem, nas Olimpíadas que o Nordeste mais uma vez representou, e se apresentou aí em todas as modalidades de maneira maravilhosa. Eu acredito que o esporte salva vidas. Inclusive, não é a minha principal bandeira, como eu falei para você, realmente não está dentro daquelas duas, mas por saber que salvam vidas, é uma pauta que eu sempre me debrucei bastante, desde, na verdade, que trabalhei na Secretaria de Esporte, que comecei a ver isso na prática. Inclusive, tem um instituto lá no Cleto Marques, que eu faço um trabalho bem atuante junto com eles desde o primeiro dia de mandato, que é realmente com a questão do esporte. Eles ensinam judô, começaram agora a tentar ampliar para outras artes marciais também, e é totalmente gratuito. O que eles exigem é que a criança vá à escola, que me traga aqui o boletim para eu ver que você está estudando. Essa é a troca. Essa é a troca. Então, mesmo que não seja a minha principal bandeira, talvez por não entender tanto quanto eu gostaria, mas é algo que eu continuo atuando, porque eu sei que salva vidas e é um complemento essencial para a educação de uma pessoa. E vai estar apoiando, né? Que é o mais importante, Com né? certeza. Sempre que a pauta estiver acesa, estiver viva. Vereadora, eu aprendi recentemente no dia a dia de acompanhamento da casa e tive a oportunidade de debater isso em outra entrevista, queria abordar também sobre o seu ponto de vista. É a expressão pobreza menstrual. Quer dizer, hoje há tantas exclusões e há também essa da mulher de viver a sua feminilidade. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, como é que isso entra na política e como a política pode ajudar nesse debate. Amei a pergunta. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, porque, infelizmente, quando a gente fala sobre menstruação, ainda tem aquele tabu, ainda tem aquela vergonha de mulher gosta de esconder, menina esconde quando está menstruada. Os homens, muitas vezes, por não terem isso, né, no dia a dia, em todo mês, não entendem. E, infelizmente, até por ignorância da sociedade mesmo, ignorância que eu falo é a falta da educação que a gente não tem dado enquanto Estado, não entendem e acabam bloqueando esse assunto. Mas o que é a pobreza menstrual? A mulher que está com a fase reprodutiva ativa, ou seja, depois da primeira menstruação, que já pode engravidar, ela todo mês, se não estiver grávida, vai ter a menstruação, que é quando o útero começa a descamar, para que possa se preparar para um novo ciclo. O que acontece? Com esse corrimento de sangue que a gente tem, é necessário colocar um absorvente higiênico para poder segurar aquele sangue, ser trocado regularmente,
fazer a limpeza íntima regularmente para que não gere nenhuma doença. Ou seja, não é questão de estética, como eu já ouvi, é questão de saúde. Precisamos colocar esses absorventes, fazer a limpeza adequada para que não gere doenças. Doenças gravíssimas, como câncer no colo do útero, doenças que podem ser sexualmente transmissíveis, ou seja, não é apenas a saúde da mulher, também a saúde do homem. E hoje em dia, para você comprar um pacote de absorvente, uma média é um pacotinho que vem 16 absorventes, você compra ali por R$20 mais ou menos. Hoje em dia, um pacotinho com 16 absorventes, para a mulher que tem um fluxo médio ali, ela usa isso, pelo menos 2 pacotinhos desse, por mês em cada menstruação. Uma que tem um fluxo médio, claro, algumas usam mais, outras usam menos. Cada corpo tem a sua situação. Então imagina você ter que gastar R$40 por mês com isso. Para uma pessoa que hoje em dia não consegue comprar pão para comer, que não consegue pagar o aluguel de casa para não ser despejado, uma pessoa que infelizmente já está morando na rua, ter que todo mês tirar R$40 para comprar absorvente. Infelizmente, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem esse valor para dispor com essa questão de saúde íntima. E por conta disso, a gente percebe aí problemas se agravando de saúde, pessoas indo para postos de saúde, infelizmente lotando e aí não consegue ter o atendimento adequado, acaba intensificando o problema, gerando doenças mais graves, vão para o HGE, que acaba também gerando um fluxo muito grande, e a gente percebe aí mulheres, infelizmente, morrendo ou passando doenças para os seus companheiros ou suas companheiras, ou até mesmo quando vem uma gravidez, quando já tem aquele problema gerado por falta de uma saúde íntima, acaba passando para o bebê, então o problema vai se agravando, coisa que a gente poderia evitar com um pacotinho de absorvente. E por isso, foi uma das primeiras leis que eu apresentei aqui na Câmara dos Vereadores, ainda está em tramitação, mas para que em toda a rede pública de saúde, aqui do município de Maceió, em todos os postos, UBS, fique disponível absorvente íntimo para as mulheres que precisam. Eu gosto de fazer uma comparação. Camisinha, não está lá disponível? Você me perdoe agora a frase, mas transar é uma opção. Você tem relação sexual se quiser. A menstruação não é uma opção para a mulher, vem todo mês. Então, por que a camisinha tem? Em todo evento a gente encontra as pessoas entregando camisinha e o absorvente não, porque ainda é um tabu. E por isso que eu faço questão de falar sobre isso. Foi um dos projetos que eu apresentei para que tenha disponível na rede pública de saúde para as mulheres que precisam, como não vai ser sair entregando para todo mundo, porque seria realmente inviável. Mas mulher está precisando? Vai na unidade básica de saúde e pega seu absorvente. Pega o necessário ali para aqueles dias do mês. Não tem problema, não gera um custo alto para o município. Primeiro que seria permitido, uma vez que o município já compra absorvente para alguns procedimentos. Eles só teriam que ampliar a quantidade que compra. Então, não é inconstitucional, é totalmente dentro da legalidade de fazer esse projeto. Mas mesmo que a gente fale de custas, acaba diminuindo. Porque quando você tem essa higiene, essa questão de saúde íntima mesmo, você evita muito dinheiro utilizado em procedimentos, em medicamentos, ou até mesmo em internações de mulheres que vão evitar ter esses problemas com a saúde adequada. E os traumas, né, vereadora? Porque veja o quanto isso pode gerar de expectativas, de frustrações para a vida de uma mulher que tem, né, a sua rotina interrompida, seja no dia a dia de trabalho, seja no dia a dia da escola, o constrangimento de repente, ter uma menstruação que vazou e sujou uma roupa. Veja que situação, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente começou a pesquisar para poder fazer esse projeto de lei, uma das coisas que a gente notou foi que entre as meninas quando eu falo realmente adolescentes, ou crianças que hoje em dia a gente percebe, criança de 9 anos já menstruando, né, por conta de tanto hormônio na comida, mas a gente percebe aí que essas meninas, o primeiro motivo de evasão escolar, ou seja, de criança que deixa de ir para a escola, dentre as meninas, é por conta da menstruação, porque menstruou e não tinha o absorvente, então deixou de ir para a escola, ficou com vergonha, ficou trancada em casa e acaba aí trabalhando mais um ciclo. Você acredita, Marco, que em algumas conversas que eu fiz, algumas entrevistas que eu assisti também, que eu tive a oportunidade de participar, eu conheci meninas que, como não tinham absorvente, pegavam miolo de pão para colocar, para tentar absorver esse sangue.
Então, olha aí, só piorando cada vez mais, aumentando a chance de proliferação de bactérias, aí um problema a mais sendo causado por conta de um tabu, pelo fato de as pessoas não conversarem sobre isso. Vereadora, a senhora deixou bem claro que, naturalmente, esse seu momento especial, como está vivendo a sua gravidez, abriu um leque de debates e, naturalmente, da construção do seu mandato de uma cidade também diferente. Essa cidade, ela passa por problemas ligados à área da saúde, muitas vezes. E quando a gente fala de saúde, fala também do acompanhamento, né, gestacional. A senhora acredita que essa é a sua experiência, o acesso que está tendo para o acompanhamento da sua filha, né, também poderá influenciar no debate para que o município também ofereça essas condições? Com certeza. Antes de engravidar, eu admito que não entendia tanto do assunto. Entendia aquele básico, aquela coisa linda que a gente vê no filme. O estético, né? Exatamente, o estético, que engravidou, tem que comer melhor, mas que não passava disso. Hoje em dia eu estou com 8 meses e meio de gestação, só esperando a hora dela mesmo nascer, e eu percebi o tanto de coisa que envolve isso. De você precisar ter todo um acompanhamento de pré-natal, tomando as vitaminas necessárias, fazendo exames de sangue para ver se está tudo certo, de ultrassom para ver se a oxigenação da criança está correta. Eu percebi o mundo que é você realmente ter um acompanhamento gestacional. E eu percebo que Maceió ainda não tem todo o aparato necessário para cuidar dessas gestantes. Eu vejo sim a luta para tentar melhorar, inclusive quero parabenizar aqui a secretária da Mulher de Maceió, que é a Ana Paula, pelo trabalho magnífico que ela tem feito. Agora ela teve com o Agosto Dourado toda a questão da amamentação, foi criado o primeiro ponto de coleta de leite materno aqui em Maceió. Eu vejo os avanços que a Prefeitura de Maceió, que o prefeito JHC realmente tem aberto para poder auxiliar essas mulheres. Também queria parabenizar o governador Renan Filho com o programa CRIA, que ele está dando mais oportunidade para essas mulheres com a questão do cartão CRIA, que realmente é uma renda a mais todo mês para você poder ter os alimentos necessários para a sua criança. Mas, mesmo vendo esses pequenos avanços que eles estão se esforçando para fazer, eu sei que a gente precisa de muito mais. Eu conheci recentemente uma gestante que está com 7 meses. Aí eu, como toda pessoa, vai perguntar, e aí, é um menino, uma menina? Não sei, porque até hoje não consegui fazer uma ultrassonografia. Imagina 7 meses de gestação e você não conseguiu fazer uma ultrassonografia para ver se é uma criança, se é 2, se está com um crescimento adequado, se está num peso adequado. Isso é muito prejudicial para a criança. É voltar no tempo, né? Voltar no século passado, né? A gravidez era quase que uma adivinhação, né? Exato. E além de ser, né, todo esse regresso que a gente está vendo, o perigo que pode gerar para a criança ou para a mãe. Porque muitas vezes a criança precisando de algum remédio, talvez alguma insuficiência cardíaca que a gente já descobre na gestação, poderia tomar um remédio que resolveria qualquer problema e infelizmente ela não teve nem a chance de descobrir. Então isso me faz perceber o tanto que a gente precisa avançar, o tanto que a gente precisa crescer aqui dentro. E com certeza essa vivência que eu estou tendo de ver tudo que a gente precisa enquanto gestante, tudo que a criança precisa enquanto ainda está aqui dentro da barriga, isso vai me fazer olhar com outros olhos o avanço que a gente precisa estar tanto em legislação, quanto também, que eu acho muito importante, em parcerias público-privada, em procurar o Ministério da Saúde para trazer para Maceió novas iniciativas também, tudo isso conta. E independente de posição política, eu acredito que as posições políticas que a gente briga veemente, que a gente grita, que a gente vai às ruas, são muito importantes na hora de eleger uma pessoa. Mas uma vez que está lá dentro, eu não preciso gostar do presidente, eu não preciso gostar do prefeito ou gostar do governador para respeitar o trabalho deles e para passar informações e fazer cobranças de como eu acho que esse trabalho deve ser feito no nosso município. E por isso, independente de questões políticas em relação à esfera do presidente, ou com o governador, ou com o prefeito, eu acredito que é o momento de se unir, de realmente estar juntos em uma luta. Por isso que eu falo, procurar o Ministério da Saúde para trazer para cá novas iniciativas, é o prefeito e o governador fazendo juntos também, todas essas parcerias, esses convênios, inclusive com a iniciativa privada, é o que vai fazer com que a gente consiga avançar.
porque uma andorinha só não faz verão. Queria falar sobre união, para finalizar, já que a casa tem uma boa representação feminina, poderia ser maior, claro, diante do perfil, né, do eleitorado feminino de Alagoas, mas muitas dessas pautas, a união com as demais vereadoras também pode facilitar esse debate, vereadora? Com certeza. É claro que eu queria mais vereadoras aqui dentro, seria muito agradável uma casa um pouco mais bem dividida, mas eu fico muito feliz com o nível das vereadoras que nós elegemos. Não foram pessoas que entraram para sentar, dormir no ponto e deixar passar. Muito pelo contrário. Você já teve a oportunidade de conhecer, né, as 4 e você pode ver que são pessoas com perfis muito combativos. Isso é importante. Somos mulheres que entendemos os problemas, às vezes com posicionamentos diferentes, mas sempre procurando aquilo que mais vai ajudar as outras mulheres. Então, nós temos uma bancada feminina que conversa, que se entende e que se apoia. E isso é o mais importante. Tenho uma ótima relação com as outras 3 vereadoras, não tenho nada para reclamar. São pessoas que me ajudam a entender algumas coisas que eu ainda não entendo e também me escutam na hora que eu quero dar uma opinião que é diferente da delas, ou até mesmo que corrobore, talvez, com argumentos diferentes naquela opinião que elas já têm. Então, acredito que ter esse bom convívio, ter esse momento que nós 4 temos de poder realmente trocar figurinhas, ajuda muito com que a gente faça a nossa voz ser ouvida aqui dentro e, consequentemente, ser reverberada aí pelo resto de Maceió. E vamos ser sinceros, como Maceió é a capital, acaba saindo também como exemplo para todo o resto do estado. E eu acredito que o nosso trabalho está só começando, mas já está começando bem com o pé direito. Esse é o objetivo do programa Câmara em Debate. Levar até você as informações e as pautas que os vereadores têm para a capital Maceió. Até o próximo programa. Obrigado à vereadora Olívia Tenório pela sua presença nesse programa Câmara em Debate.